pastor Jorge Eugênio, filho do seu João Baptista de Almeida e Manuelina Eugênia de Almeida. E esposo da pastora Evanice Sampaio, pai do Vitor Sampaio. Não, de Jacarepaguá, Cidade de Deus. Eu agradeço a Deus por estar aqui nesse ministério, Ministério Fé e Família, ser membro desse ministério que nos acolheu. Agradeço a todos os companheiros no caminho. Eu costumo dizer que todos nós somos companheiros no caminho, né? Que era assim como os cristãos eram chamados antes de Antioquia, quando foram chamados pela primeira vez de cristãos. Na pessoa do pastor Luiz Almeida e pastora Luciene Almeida, eu agradeço a todos pela essa oportunidade. Eu costumo dizer, como lá no Sul, uma rica oportunidade. Para mim é uma honra, um privilégio anunciar a palavra de Deus. Amados, eu sou apaixonado pela palavra de Deus. Na minha casa nós temos um projeto chamado Efatá. A palavra Efatá significa que se abra, né? Abra-se. E nós lemos a palavra todos os dias. Fazemos esse projeto Efatá em 6 meses, a leitura da Bíblia. Depois fizemos em 1 ano. E todos os dias nós lemos a palavra, porque ela é luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés. Então, a palavra de Deus, para mim, eu não consigo viver sem ler a palavra de Deus, sem meditar na palavra de Deus, sem buscar a palavra de Deus. E isso, para mim, assim, é um privilégio termos. O pastor passou um vídeo do povo repartindo a Bíblia para receber a palavra. E num seminário missionário que a gente tem no nosso coração como algo, um chamado de Deus muito forte na minha vida, que é a questão de implantação, né, de igreja. Então, eu louvo a Deus porque Deus, Ele sempre colocou esse amor no meu coração por essa palavra. E apaixonado por onde Deus nos coloca. Então, a gente costuma ser levado pelo Espírito Santo. E numa das experiências que eu tive com Deus, eu entendi que o vento vai soprar e nós não vamos saber de onde vem, para onde vai. Mas o Senhor nos leva, nos conduz quando nós nos rendemos a Ele. Sempre com um coração puro e um coração, aleluia, ensinável. Nós aprendemos a vida toda. Quanto mais estudamos, quanto mais buscamos, mais entendemos que não sabemos e não conhecemos como achávamos que conhecíamos. Então me coloco aqui como servo, né? Filho e servo. Primeiro filho, depois servo, porque é assim que Deus nos vê. Eu gostaria de convidar a igreja a abrir a palavra de Deus lá no livro de Mateus, capítulo 15. O tema desta mensagem está aqui, da desonra à honra, Mateus 15, 21. E nós estamos nesse período de expansão através da honra. O tempo voa, então eu vou fazer essa leitura. E tem outros capítulos e versículos da palavra que nós vamos discorrendo ali durante essa palavra, essa pregação, mas eu não teria como estar colocando a referência toda hora para não perder muito tempo. Então eu queria falar sobre esse texto que muito mexeu comigo a vida inteira. 3 textos mexeram comigo na palavra toda vez que eu leio. Um deles é João capítulo 4, quando o Senhor fala com a mulher samaritana no poço de Jacó. E aí Jesus vira para ela e diz: vai chamar o seu marido. E ela diz: não tenho marido. E Jesus diz para ela: falaste bem, tiveste 5 maridos e o que você tem não é seu. Jesus não olhou para a condição daquela mulher samaritana, mas Jesus foi procurar ela, marcou um encontro com ela no poço de Jacó. Ele foi ali, ela não sabia que ele estaria ali, e ela não o conhecia. Ela queria conhecer, e Jesus foi ao encontro dela. A outra, quando o Senhor Jesus pega um azurraque, e aí começa a derrubar todas as bancas de comércio que estavam no templo do seu pai. Quando a gente lê, parece que ele foi agressivo, ele foi derrubando, foi batendo, e uma das palavras que ele diz é, né, irai-vos, mas não pequeis. E aquilo também mexeu comigo. A atitude que o Senhor tomou, o Senhor não deixou passar aquilo que ofendia o seu pai, que maculava o nome do Senhor. Então ele queria honrar o pai dele. Então ele vai ali e diz: não sabes vós que está escrito, não fazei comércio na casa do meu pai? Não é para isso que o templo está aqui. E o terceiro é esta palavra que por muitos anos eu fiquei buscando o Senhor. Como o Senhor Jesus chama alguém de cachorrinho?
E aí, estudando, o Senhor foi falando conosco e a gente vai escrevendo, tem várias palavras escritas que o Senhor foi falando, porque um dia, quando eu aceitei Jesus, uma mãe na fé, uma mãe espiritual na fé, chamada irmã Célia, já foi para a glória, profeta do Senhor, ela disse assim, ó, tudo aquilo que Deus te der, escreva, e a gente foi escrevendo. Então o Senhor, Ele falou muito tremendamente, como me chamou a atenção. A gente vai ler esse texto e depois a gente vai falar sobre esta palavra. Diz assim lá no versículo 21, capítulo 15 de Mateus, versículo 21. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas serranias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo, despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse, eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o dizendo, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Amém? Glória a Deus. Esta palavra, por que a gente escolheu dar desonra à honra? Porque nós vemos que esta mulher, ela insistiu em buscar ao Senhor. Quando Jesus vai para Sidom e Tiro, ela vai atrás de Jesus. E o que levou ela ali atrás de Jesus? O problema que ela tinha na vida dela com a filha dela. A filha dela estava, a palavra de Deus diz claramente que a filha dela estava miseravelmente endemoniada. E quando eu olho para essa palavra, miseravelmente endemoniada, eu vejo que não era uma possessão comum, mas era algo além do que as pessoas tinham visto. Era como aquele endemoniado gadareno, que correntes não prendia, que ele saía sem consciência. Por isso a palavra de Deus, no final desta mensagem, diz que ela passou a ficar sã, porque ela perdeu a consciência. Então eu começo dizendo o que é endemoniamento, o que é possessão. Existem duas manifestações malignas, manifesta que nós podemos ver na questão física. Uma é a opressão e a outra é a possessão. A opressão, a palavra de Deus diz que o espírito maligno fica ao derredor, o inimigo fica ao derredor, bramando como leão, procurando a quem tragar. Então ele fica oprimindo, ele vai ali e começa a lançar as setas dele para trazer tristeza, para trazer angústia, para trazer falta de paz. Isso acontece com os cristãos também, porque existe uma batalha espiritual, a qual o reino das trevas luta contra o reino de Deus. Espíritos de Deus, ou seja, aqueles criaturas que Deus fez, como os anjos, arcanjos, querubins, serafins, estão pelejando. A palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o livra. E uma coisa interessante, você pode pegar a sua Bíblia e ler lá em Salmos 91. Lá em Salmos 91, ele fala, lá a partir do versos 11, se não me falha a memória, Salmos 91, 11, ele diz, deixa eu só ver aqui para falar a palavra correta, ele diz que o Senhor dá ordem aos seus anjos, ao nosso 4, o Senhor dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito, para que eles nos sustentem em sua mão. Eles. Nós olhamos para Deus, nós dizemos, se nós estamos na mão de Deus, estamos através do anjo. Por isso que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que temem a Deus. E uma frase interessante em Hebreus
capítulo 1, ele diz que os anjos do Senhor são espíritos ministradores. O que é ministrador? Trabalho. Ministério é trabalho, é serviço. Eles trabalham em prol daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus? Você e eu. Nós amamos a Deus. Então, nessa batalha espiritual, os espíritos malignos, demônios, espíritos que estão agindo, a palavra de Deus em Efésios 6, a partir do versículo 10, no 12 propriamente dito, diz que nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades, os principados, o príncipe das trevas, os dominadores, as hostes espirituais da maldade que opera na região celestial, nas regiões celestiais. Não está falando do céu, porque o inimigo não pode entrar lá. Está falando de algo que Deus tem como precioso. E eu posso dizer tranquilamente que o inimigo quer é somente o seu coração. As regiões celestiais, porque a palavra de Deus lá em 2 Coríntios diz que nós somos, não sabe vós que sois templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo de Deus habita em vós. Se alguém destruir o templo do Espírito Santo que sois vós, eu o destruirei. Essa palavra é muito forte, porque Deus fez um concerto com você. Você pode não ter feito um concerto com Ele, mas Ele fez um concerto contigo. Ele olhou para mim e para você. E lá em Mateus 11, 28 diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Era a condição da mulher cananeia. Ela estava sobrecarregada, tomada de uma opressão. E a filha dela estava possessa. A filha dela tinha perdido a consciência, porque a possessão, o inimigo toma o físico e a mente. E a opressão, aquela pessoa fica angustiada, sem paz. Sabe o que o inimigo quer fazer? Roubar a sua paz. Porque a paz no nosso coração nos traz equilíbrio. Equilíbrio. Nós olhamos para um lado e para o outro e dizemos assim. Minha esposa sabe essa frase que nós falamos: não se preocupe, Deus proverá. Está pegando fogo, não se preocupe, Deus proverá. E Deus provê. E aí eu que falei, Deus proverá, fico assim, ó, Senhor, Tu me constrange com o Teu amor, com a Tua fidelidade, com a Tua bondade, porque Tu falou com tanta certeza, Deus proverá. Mas isso aqui é a matéria. Quando vai chegando um dia antes daquilo que você disse que Deus ia prover, horas antes, começa a querer botar a mão, começa a querer interceder, começa a querer fazer com a força do braço. Aí Deus fala: não, eu sou fiel, aguarde. E você, Deus proverá e provê muito mais do que você esperava. E aí o coração da gente salta de alegria. Essa mulher, quando soube que Jesus estava chegando, ela corre até o Senhor. E ela corre até o Senhor e começa a clamar. Diz a palavra do Senhor, aqui em Mateus capítulo 15, que ela clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu clamou assim também, o cego: Jesus, filho de Davi, tendes misericórdia de mim. Essa mulher, ela foi com o espírito quebrantado. Será que ela não conhecia Jesus? Essa mulher correu na direção de Jesus falando isso, mas ela era cananeia, Ciro-fenícia, da geração de Cã, filho de Noé. E quem era Cã? Gênesis capítulo 9, e aí discorre no capítulo 10, fala que Noé teve três filhos, Sem, Cã e Jafé. E diz a palavra do Senhor que também Noé, depois do dilúvio, que a arca pousou ali naquele local e ele começou a habitar na terra, ele se tornou agricultor e plantou uma vinha. E plantando esta vinha, ele começou a amassar a uva e separou aquele suco. E aquele suco fermentou e ele tomou o suco daquela uva fermentada, que já tinha um teor alcoólico, e ficou embriagado. E Cã, quando olhou para o seu pai, viu que o seu pai se colocou desnudo, o seu pai se desvestiu, tirou as vestes,
no meio da tenda, o Cã foi lá e olhou, o pai viu, o pai começou a zombar, a rir, e chamou os seus irmãos e expôs o seu pai. Amados, eu quero dizer uma coisa que eu sempre falei na minha profissão, seja lá onde eu estivesse, nesse Brasil, eu sempre disse: amigo não expõe amigo. Quem dirá pai? Amigo protege, dá direção e impõe os limites. Isso é o verdadeiro amigo. Por isso Jesus disse que o amigo dá a vida pelo seu amigo. O maior amigo, aquele que te ama, vai dar a vida. Por isso ele te protege, mas também ele te dá direção, mas também ele te dá limites. E o limite é a palavra de Deus. Não dá para ter liberdade sem responsabilidade. Eu vou dar liberdade, mas sem responsabilidade. Por isso nós falamos de honra. E por isso que paira essa unção do Espírito Santo sobre esta igreja. Eu digo que todas as vezes que sentado ali eu vejo alguém subir aqui para falar, testemunhar, pregar, é o impacto da glória que está sobre este lugar. Por quê? Porque este lugar protege, dá direção e impõe limites. E Deus gosta disso. O Espírito Santo sente-se na sua casa. Eu tenho certeza que essa mensagem dos pastores, nossos líderes, Espírito Santo, aqui é teu lugar. Eu costumo dizer que eu não me mando, que o Espírito Santo vai governando, vai guiando. Às vezes eu quero me mandar de novo, tomar a rédea na mão, mas ele não deixa. Por isso eu estou aqui na igreja hoje. Eita Deus, tremendo. Então, a palavra do Senhor, ela nos fala muito tremendamente. Então, Cã, o que Cã faz? Desonra seu pai. Aí ele fala para Sem, para Jafé. Sem, Jafé pega uma capa, vai de costa para cobrir o seu pai, cobre o seu pai. Quando Noé descobre o que Cã fez com ele, Noé abre a sua boca e amaldiçoa a geração de Cã. Não amaldiçoa Cã, filho dele, amaldiçoou as sementes de Cã, a geração. E aí eu não vou ler o que foi dito através da maldição. Mas agora eu tenho uma pergunta para a igreja. Alguém aqui acha que maldição é do diabo, gente? Alguém aqui acha que maldição é do diabo? A palavra de Deus em Deuteronômio diz que a bênção e a maldição, ela é de Deus. Sabe o que é a maldição? Consequência da desobediência. E se não tivesse a maldição, o homem saía sem lei, andaria fazendo qualquer coisa. Por isso, a mão do Senhor pesa sobre a nossa vida, para nos corrigir, para nos colocar de volta no lugar, para que a gente sinta o peso das consequências dos nossos atos. O Senhor nos traz de volta, a maldição e a bênção é de Deus. Por isso em Deuteronômio, a palavra de Deus, ele é bem clara. Ela diz que dá uma escolha para nós. Deuteronômio 30, 19, olha o que diz a palavra de Deuteronômio 30, 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Bênção e maldição é consequência da nossa honra ou desonra, obediência ou não obediência. Não é do diabo. O diabo acaba sendo um agente onde há legalidade. Então ele vê que há brecha, ele vai lá e toca. Acã abriu uma brecha. E Acã teve filhos. Acã teve filhos. E um dos filhos de Acã foi Cush. E Cush gerou a Nimrod, caçador poderoso na terra, diante de Deus, diz a palavra. Mas Nimrod, ele se expandiu para a Síria, se expandiu na terra e começou a dominar a terra de uma forma que ele foi se afastando cada vez mais de Deus, e ele desonra a Deus. Ele constrói uma terra chamada Babel, uma cidade chamada Babel. Na verdade, ele se expande naquele território, e ali na verdade é chamada a grande cidade. Como ele era caçador, ele buscava as caças. Você imagina que tipo de animal tinha naquele lugar para ele caçar, naquele tempo. E ele buscava a caça. Amados, uma das táticas do inimigo de dissimulação e de persuasão é
Depois eu vou falar do próximo, que é Adoni-Bezek, era o que Adoni-Bezek fazia, síndrome de Adoni-Bezek. Depois a gente vai falar sobre isso. O que o inimigo tenta fazer? Ele tenta descredibilizar aquele que quer se posicionar para poder ele dominar. E muitas vezes nós ouvimos alguns psicólogos, alguns estudiosos, tratando sobre a teoria de Skinner e outras pessoas mais, Vygotsky. Gosto muito de alguns teóricos nessa parte, gosto muito de alguns, não gosto muito de estudar a palavra e trazer alguma coisa desse tempo. E fala do meio. Skinner diz que o meio influencia o homem. Eu digo que não só influencia, ele diz em alguns textos que determina. E nós sabemos que o meio não pode determinar o que você vai ser, porque há o livre-arbítrio. E muitos teóricos não acreditam nesse livre-arbítrio, acham que você já está programado para fazer aquilo. E isso chama-se predestinação fatalista, que é uma tentativa do diabo de dizer que você é o que é porque Deus determinou que você é, ou seja, jogar a culpa para Deus. Predestinação fatalista é algo que condena o homem a ser quem ele é e não leva ele ao arrependimento. A pastora citou aqui sobre multi-igrejados, aqueles que estão em tudo quanto é canto, assistem tudo quanto é coisa, busca tudo quanto é coisa, mas não tem compromisso com a igreja. Não tem um compromisso com a igreja. Ela acha que ela é o que é e que a igreja é todo aquele que está no Deus é a igreja, todos aqueles que falam do Senhor é a igreja. Cã, ele gerou um problema na família dele, por uma desonra. Por isso o tema é da desonra à honra. Esta mulher era cananeia, Cã gerou os cananeus, Cuxi gerou Nimrod, Nimrod desonrou também, seguiu o mesmo caminho de Cuxi, seguiu o mesmo caminho de Cã, desonrar o seu pai. Qual pai? A Deus agora. Ele quer construir uma torre que chegue até os céus, e ele diz que lá dominará a terra. Quem é que domina a terra? É Deus. Deus domina a terra. Ele queria destronar a Deus. O pastor hoje leu Obadias, no capítulo 1, dizendo: você pode subir lá na altura, pois eu te derrubarei. É exatamente isso. Ele queria ir lá na altura, e Deus disse: eu vou te derrubar. Eu vou mudar o que está no seu coração. O que representa Babel para nós, amados? A independência do homem, não depender de Deus. O orgulho, o afastamento, o esfriamento, isso é Babel. Mas olha o que Deus faz. Um pouco mais à frente no livro de Juízes, a palavra de Deus diz que também um outro cananeu, um rei, chamado Adoni-Bezek, ele castrava os reis que ele vencia. Por 70 reis, ele amputou o dedo, o polegar da mão e do pé, para que eles não empunhassem mais a espada, para que eles não andassem mais em linha reta, andassem desequilibrados na vida, e colocavam eles embaixo da mesa para comer as migalhas que caía da mesa. Jesus não discriminou aquela mulher cananeia, Ciro-fenícia. Jesus estava confrontando ela, assim como confrontou a mulher no poço de Jacó, dizendo: chama teu marido. Jesus não sabia que ela não tinha marido? Jesus sabia, porque ele mesmo fala. Mas ele vai e leva aquela mulher a pensar e entender: por que a minha filha está endemoniada? Por que ela não estava endemoniada? Já pararam para pensar nisso? Por que a mulher cananeia não estava endemoniada? Por que quem estava endemoniada era a filha? A geração e o princípio, pastor, da desonra, ela também desonrava a mãe dela. Assim como Cã desonrou a Noé, assim como Nimrod desonrou a Deus e desonrou também o pai dele e a mãe dele. A história de Nimrod é triste, gente,
mas ele era um poderoso caçador, trazia comida para aqueles que estavam sedentos. Então as pessoas por comida seguiam a ele, assim como seguiram a Jesus, muitos. Jesus falou que a multidão seguia ele por causa de pão, a multidão seguia ele porque ele curava. A igreja do Senhor precisa seguir ao Senhor Jesus porque ama ele, porque admira ele, porque honra ele. Honrar ele é exatamente isso. Honrar é você dar o privilégio, é você respeitar, é você olhar para ele como teu tudo. Assim é para com os pais. Primeiro mandamento com promessa: honrar pai e mãe para que seus dias se prolonguem na face da terra e tudo lhe vá bem. E é interessante isso, como a palavra de Deus, ela vai nos ensinando. Havia então uma desonra geracional, da mesma forma que Adoni-Bezeque cortava o polegar das mãos e dos pés, e a palavra de Deus nos ensina, lá em Gênesis 20, sobre a palavra, as leis que foi dada a Moisés. O Senhor, ele fala muito tremendamente sobre a questão da honra. Se você for ver, todos os mandamentos estão pautados através da honra. Por quê? Através da honra. Porque a honra faz você pensar no outro e não em você mesmo. A honra, quinta-feira foi algo maravilhoso aqui nesta igreja. Impactou a gente de uma forma tremenda. Alguns pastores subiram aqui, convidados pelo pastor, para testemunhar sobre honra. E a gente viu aqui um derramar de Deus nesse lugar. Porque honrar é você olhar para o outro, se preocupar com o outro, se importar com o outro, coisa que o mundo está perdendo. A palavra de Deus diz que o amor se esfriaria no coração do homem. Agradece a Deus porque você ama, agradece a Deus porque há amor no seu coração, porque esse amor foi derramado no seu coração pelo Espírito Santo. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus é que derrama, o coração de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. É Ele que guia você, é Ele que faz você se preocupar, é Ele que faz você não brigar no trânsito de Goiânia, é Ele que faz você se segurar, dizer: Jesus abençoa. Me pergunta: como é que tu pode abençoar? Eu abençoo. A esposa fica indignada comigo: meu Deus, Jesus abençoa ele, protege ele, não deixa ele se acidentar. E a gente vai feliz marchando. Vai feliz marchando. Como pode? A gente se indigna. Mas Deus é Deus. Eu amo esse Jesus. A filha estava endemoniada. E ela vai até o Senhor e diz: Jesus, filho de Davi, tendes misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não respondeu palavra. Você imagina Jesus andando e você: Jesus, o Senhor é a última esperança, o Senhor é a minha última esperança, me ajuda, tendes misericórdia de mim. Jesus calado. Tem hora que Deus se cala e não significa que Ele não te ama. Tem hora que Deus não vai. Quando Jesus chega em Betânia, Lázaro já estava morto, já fazia 4 dias. Marta corre diante de Jesus e diz assim: mestre, se o Senhor tivesse vindo, meu irmão não teria morrido. Ele diz: Marta, calma teu coração, calma. Se creres, verás a glória de Deus, Marta. Se creres, verás a glória de Deus. Não importa o tempo que ele está morto, pode feder, pode for, quando Deus disser venha para fora, a única coisa que você vai ter que fazer é retirar a pedra. E a pedra representa a nossa incredulidade. Retira a pedra, só creia, creia. Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Ele vai fazer, creia. Ele vai operar, creia. Ele está operando, creia. Ele está fazendo, creia. Aleluia. E ele fala para aquela mulher, e ele não dá nenhuma palavra àquela mulher. E os seus discípulos então escuta aquela mulher chegando ao pé dele, fala:
rogaram-lhe dizendo: despede. Ela vem gritando atrás de nós. Aquela mulher não só foi buscar a Jesus e clamar por Jesus, mas ela veio gritando. Lembra de Bartimeu? Jesus, filho de Davi. Quantas pessoas devem ter dito para ele: para, ele não está te ouvindo não. Às vezes você está gritando: Senhor, Senhor, e muitas vozes querendo fazer você calar. Em Obadias, aproveitando a palavra, o gancho aí da palavra do pastor de hoje, para nós, diz que o Senhor castiga Edom, os edomitas, porque os edomitas estavam felizes com o sofrimento de Judá. Todo o livro de Obadias fala sobre isso. O propósito é exatamente dizer isso: não te alegres com os que estão tristes. A palavra de Deus diz para nós nos entristecermos com os que se entristecem e se alegrar com os que se alegrem. Eu não posso ficar feliz porque o meu irmão, ou uma pessoa, um ímpio, ou quem for, está sofrendo. Eu preciso pedir ao Espírito Santo para me dar uma direção, para resgatar ele, seja no meu trabalho, na minha escola, seja onde for. Mas às vezes você vê aquela pessoa orgulhosa, a pessoa não quer saber de você, e aí vai gerando dentro do nosso coração uma raiva daquela pessoa, a gente fica querendo se afastar dela. Mas os filhos das trevas estão esperando a manifestação dos filhos de Deus hoje. Vai vir Jesus, ele virá, eu sei, eu espero. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Maranata Yeshua. Mas hoje os filhos das trevas estão esperando a sua manifestação. A manifestação dos filhos de Deus, com o amor, com a característica própria do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E Jesus no versículo 24 diz: e ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso ele não está falando com ela, isso ele está falando com os discípulos, que veio falar: despede ela, despede, manda ela embora, ela está gritando atrás de nós. Versículo 25: então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Meu amado, minha amada, você imagina, o homem não falou contigo, você está gritando, você está buscando, e ele não falou contigo. Gente, quando a gente olha e pensa em Deus como Deus, aí é fácil: Deus não falou comigo, eu vou continuar buscando a Deus. Mas quando você sabe que lá em João capítulo 1 diz que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele se fez carne e habitou entre nós. Vimos a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quando nós olhamos e vemos que ele era carnal também como nós, mesmo sendo Deus, você vê um homem, e a cultura judaica voltava para o Pai, para Yahvé, e não para Jesus, que era um desconhecido de muitos. Mas aquela mulher cananeia, Cira Fenícia, vinda de uma geração de desonra, ela vai e continua atrás dele, continua buscando, ele não fala com ela, e ela vai atrás dele, e vai adorá-lo. Será que podemos adorar quando tudo está ruim na nossa vida? Será que podemos adorar quando tudo está dando errado, quando as portas se fecham, quando as portas não se abrem, quando nós batemos e ela não se abre? Quando parece que a nossa planta está morrendo. Eu lembro que eu passei por uma situação difícil na minha vida, e aí lembrei disso, eu vou falar. Eu comecei a pedir a Deus: Senhor, eu preciso de uma esposa. Eu tinha uma promessa de Deus, que o Senhor tinha separado uma flor do jardim dele para mim. Quando eu conheci a Evanícia, minha esposa, e minha mãe viu minha esposa pela primeira vez, minha mãe virou e falou assim: essa é a flor do jardim de Deus para você. Só que antes, eu clamando na igreja, eu falando com Deus, eu falei assim: Deus, eu não quero qualquer coisa. Eu tinha saído do mundão, larguei as armas, sou militar, tá, amados? Militar do exército hoje, graças a Deus, aí na reserva. Mas o que acontece? Eu tirei as armas, uma coisa que eu não tenho vergonha de dizer. Peguei aquela bacia, eu tenho 52, por isso eu vou falar. A bacia
de alumínio, uma bacia grandona assim, não sei quem lembra disso, uma bacia que a mãe lavava roupa. Sabe o que eu fiz? Peguei as revistas pornográficas, peguei as coisas e joguei ali dentro. Botei fogo. Falei, Deus, eu quero ser um homem de Deus. Mas aí eu fiz algumas coisas erradas também. Vi que os crentes usavam só terno, botei terno. Eu fui mudando, tentando mudar tanto de dentro para fora como de fora para dentro. Empolgado, e eu falei, não quero viver de um lado para o outro, nos pagodes, no funk. Eu quero uma coisa séria contigo, eu preciso de uma esposa. Eu falei, meu Deus, eu quero o teu melhor. Sabe o que eu ouvi? A pastora disse que é de ouvir, né? Deus me faz ver e também ouvir de vez em quando. Então, eu ouvi dentro da igreja, até me assustei. O Senhor falou assim, então seja o melhor para o melhor que eu vou te dar. A condição do meu melhor era eu ser o melhor. É incrível, né? Eu pedindo o melhor e Deus diz, então seja o melhor para o melhor que eu vou te dar. Sabe por quê? Se eu não fosse o melhor, Deus não seria justo com a minha esposa. Você está entendendo? Deus me apertou. Deus, ó, me apertou. Tu quer o melhor? Então seja o melhor para o melhor que eu vou te dar. E eu louvo ao Senhor por isso. Amados, essa mulher foi lá e adorou a Deus. Diz lá no versículo 25. Então chegou ela e adorou e dizendo, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse, versículo 26. Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Essa palavra que me machucou, bateu, eu falei, Jesus não ia fazer isso. Aí lendo alguns estudiosos, diz que todo aquele que não era judeu, que não era de Israel, era chamado de cão. Era chamado de cão. Eu falei, Jesus está chamando ela de cão de uma maneira assim agradável? Não, Jesus não ia fazer isso, porque a palavra de Deus diz que em tudo foi tentado, mas não pecou. Como é que Jesus ia fazer igual os fariseus, os saduceus, menosprezando, diminuindo, chamando aquela pessoa diferente? Deus não faz distinção de pessoas. Se ele não pecou, ele não pode ter feito isso. Aí eu comecei a pensar. Fui no contexto de Mateus 15. Primeira coisa que Deus fala no contexto é sobre a lei e a tradição. Os fariseus e os saduceus chegam até Jesus dizendo, olha, os seus discípulos não lavam a mão. Não é certo isso para comer. Aí Jesus vai lá e fala da lei. No versículo 4 de Mateus 15 diz assim, por que Deus ordenou dizendo, honra teu pai e a tua mãe? E quem maldizer ao pai ou à mãe, que morra de morte. Aí na tradição, no versículo 5, mas vós dizeis, qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe. A tradição dizia que ele não precisava honrar. Que tradição é essa? Cultura. O local onde nós nascemos, existem cidades que as mulheres dominam, o marido não é o cabeça da casa. Inverte os papéis, inverte a responsabilidade. E aí o inimigo destrói. Aí o inimigo entra. Começa os movimentos. O marido é o cabeça e a mulher está lado a lado com ele. Eu costumo dizer que há um esteio na casa. A mulher é o esteio porque tem uma visão periférica. Ela olha, vê segurança, ela vê perigo e ela alerta o homem. Não é a mulher que tem que atender a porta, é o marido. Oh, glória! É o marido. Então, amados, quando eu olho isso, Jesus estava confrontando aquela mulher para ela entender por que a filha, ela não conseguia entender por que a filha estava endemoniada. Então Deus vai lá e chama de cachorrinha, ela lembra de quê? Cã. Porque uma coisa que Israel faz é reverenciar, é saber, até Deus ensinou isso. Quando Moisés chega diante da sarça ardente, Deus fala para ele anunciar o eu sou, ele diz, mas quem? E Deus fala, quem? Ele não sabe quem é. E Deus fala, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É nessa ordem, é Abraão primeiro, é Isaac, é Jacó. Eu vejo quando José tem o sonho das espigas, mas quando ele tem o sol, que o sol e a lua se curvam diante dele, Jacó dá um pulo. Jacó diz, o que você está dizendo aí, meu filho? Você quer dizer que eu e tua mãe vamos curvar diante de ti? Não se entende os mistérios, mas mais tarde se entendeu.
o faraó, que é Ra, que é Deus Sol, e a esposa dele, que era a Lua, se renderam diante dele, porque ele governou o Egito. Você está entendendo o que Deus está falando? Parece não fazer sentido para você, mas o importante é que Deus é Deus. O importante é que Deus está nesse negócio. E Deus confronta ela acerca dos cachorrinhos. Ela lembra aquela desonra. Então o que ela faz? Ela já estava honrando, ela continua a honrar. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Os cachorrinhos comem da migalha. Escolher se humilhar diante do Senhor é sua escolha. Deus nunca vai humilhar você. Eu sei, eu estava andando longe do Senhor e Deus sempre falando: eis que eu mantenho a minha promessa. Te levarei em lugares onde seus pés naturalmente não podem tocar. Fala: meu Deus, mas como o Senhor pode falar assim comigo se eu estou fazendo isso? Eu sabia o pecado tem nome, e eu preciso confessar. Eu preciso ir do altar de Deus, eu preciso falar com Deus, eu preciso dizer: Senhor, eu não consigo, mas eu quero largar. Está doendo, mas eu não quero viver assim. Eu preciso de mudança. E aí meu tempo está acabando, eu já vou falar, já acabou. Eu quero encerrar. Dizendo: então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. A prova da fé faz isso, amado. A prova da fé faz isso. Em 1 Pedro 1,7, eu vou ler bem rapidinho, pastor. Para que a prova da fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se achem em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Olha o que Pedro fala: que a prova da fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece. Provérbios 17:3 diz que o Senhor, que o crisol prova a prata, que o forno prova o ouro, mas o Senhor prova os corações. Eu quero dizer para você que o Senhor está provando o seu coração, está tirando você de um mar e colocando em outro mar, tirando você de um nível de intimidade com Ele e colocando em outro nível de intimidade com Ele, chamando você para viver um sobrenatural. O pastor me deu um livro para ler, toda vez que eu chegava ele passa com aquele sorriso dele. Já chegou no capítulo 7? Meu Deus, eu comecei a comer o livro, li rapidinho, cheguei no capítulo 7. Uma igreja sobrenatural. E eu falei: Senhor, é isso que nós estamos vivendo lá no Ministério Fé e Família. O Espírito Santo, Ele tem o domínio. O Espírito Santo, Ele tem o governo. O Espírito Santo é o meu amigo fiel e verdadeiro. E eu consigo entender que Ele também é o seu amigo fiel e verdadeiro. Então precisamos chegar com o coração puro diante dEle, sedento para receber. Eu quero convidar você a ficar de pé em nome de Jesus. Convido o nosso pastor. Em nome de Jesus. Eu encerro então dizendo sobre um ato de Jacó, só para você entender a esperança como é algo tremendo, a honra. Jacó desonra seu irmão, que tinha ido caçar, e oferece a ele um prato de lentilha, sabendo que ele estava com fome. É desonra, amado. É desonra. Você sabe que alguém está com fome, você oferece de comer para ele, e diz assim: eu só quero o seguinte, é teu prato, mas me dá o seu direito de primogenitura. O que é direito de primogenitura, amados? Direito de realeza, direito de sacerdócio e porção dobrada de herança. Me dá o seu direito de primogenitura, me dá o seu direito de sacerdócio, me dá o seu direito de realeza, me dá o seu direito de porção dobrada.
Depois ele vai e mente para o seu pai. Ele se disfarça em Esaú e se apresenta diante de Isaque, um homem sábio. Mas Isaque estava cego. E ele se veste como se fosse Esaú e recebe, consolida o pecado, recebe a bênção do seu pai, recebe o direito de primogenitura. Seu irmão deseja matá-lo e sua mãe diz: foge, meu filho, e ele foge. E no deserto, quando ele chega em Betel, o lugar que já tinha sido edificado por Abraão, o que ele faz? Deita e bota a cabeça sobre uma pedra, e ele vê uma escada, onde os anjos sobem e descem, e ele disse: este é o lugar, a porta do céu. Você pode edificar um altar e fazer um concerto com Deus, não porque você está em pecado, não porque você está fugindo, mas porque todos os dias precisamos nos aliançar com Deus de novo. Todos os dias aceitamos Ele, todos os dias dizemos não para nossas vontades e sim para a vontade dEle. Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus, e as palmas louvam ao Senhor Jesus. Aleluia! Muito obrigado, pastor. Deus abençoe o senhor. Parabéns, pastor Jorge, pela sua dedicação à obra de Deus, pela sua dedicação ao chamado de Deus. Eu tenho alertado muito as pessoas desse ministério, os obreiros, para valorizar muito o seu chamado. Valoriza muito o seu chamado, porque não foi qualquer pessoa que te chamou.